Fala galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E aí, beleza pura? Mais um dia de live, maravilha! Beleza, fala Elaine, corre Elaine, beleza? Muito boa noite. Delcico, é isso? Já ia ali tudo junto. Beleza. Álvaro, Josemar, Josué, beleza, meu amigo? Galera, vem chegando, olha só, eu vou colocar aqui o fixado pra gente saber o tema de hoje. Ó, cara, esse é um tema, fala Elaine, beleza? Grande Evaldo, meu amigo, meu parceiro, meu fisioterapeuta, tá chegando na área. Ó, o tema de hoje é um tema, cara, super interessante, que assim, eu vi a necessidade de trazer um parceiro da fisioterapia para falar sobre lesões, porque assim, eu vejo muitas perguntas, muitas dúvidas, e eu senti a necessidade de trazer alguém, um parceiro junto comigo, para que vocês pudessem escutar um pouquinho mais, com uma outra visão, né? Eu tenho a minha visão de treinador, mas uma visão que alguém que trabalha com lesões, que está acostumado com esse universo. Então, eu fiz questão de trazer um cara, Evaldo, ele já me solicitou aqui, já vou colocar ele para a gente bater um papo. Então, assim, cara, hoje o tema ele é super interessante. De repente você já passou por alguma lesão, ou você está tendo alguma lesão, está deixando de correr. A gente vai bater um papo sobre isso. A gente ama a corrida, então o que a gente menos quer é deixar de correr. Então a gente vai bater um papo sobre isso. Deixa eu só colocar aqui o fixado, para a galera que for chegando saber qual é o nosso tema. Corrida de rua e lesões. Porque a galera vai chegando, já vai ficando ciente do nosso papo. E aí, galera, como foi o dia de hoje? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Como prevenir? Beleza. Eu vou botar aqui o fixado, ó. Show. Quem for chegando já vai saber o nosso tema de hoje. E eu já vou aqui acionar nosso super convidado, meu parceiro Evaldo, fisioterapeuta. Evaldo, eu te chamando agora, hein? Vou entrar aqui pra gente bater esse super papo. Vamos nessa, mais um dia de live, trazer muito conteúdo para vocês. Mazinho chegou ali. Fala, Evaldo! Fala, Diego, boa noite, tudo bem? Beleza, meu camarada, boa noite. Prazer falar com você. Tudo certinho aí? Tudo tranquilo, valeu. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo super agradável aí. Deixa eu só aqui ajustando. Tá me ouvindo legal? Tá bem? Tô te ouvindo bem. Você me escuta bem? Como tá o áudio, visão? Tá tudo certinho? Tudo Beleza. de boa, te ouvindo Cara, legal. Beleza. Então, assim, galera, só para deixar todo mundo ciente, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre corrida, lesões, né, como prevenir. Mais uma vez, o que a gente mais ama fazer é a corrida. Então, o que a gente menos quer deixar de fazer é correr. E a gente sabe que algumas lesões, algumas dores acabam tirando a gente um pouquinho do esporte e a gente tem como, às vezes, prevenir. É claro que algumas lesões aparecem de formas que a gente não consegue, mas tem coisas que a gente pode fortalecer, a gente pode prevenir. Então é isso que a gente vai entrar aqui hoje no bate-papo. E eu chamei o Evaldo, um fisioterapeuta assim, é um cara super dedicado no que ele faz. Eu acompanho ele já tem um tempinho na internet e fiz questão de chamar ele aqui para poder falar um pouquinho sobre isso. Então, Evaldo, agora sim, seja bem-vindo. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da sua história, do seu trabalho, enfim, dessa sua ligação com a corrida também, que eu sei que você pratica. Então, pode se apresentar para o pessoal. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Show. Diego, obrigado mais uma vez pelo convite. A gente se acompanha pelas redes sociais, né? Também acompanho bastante seu trabalho. Bom, eu sou fisioterapeuta, especialista em reabilitação do esporte, sou especialista em fisioterapia esportiva. Eu trabalho basicamente com atletas amadores e profissionais de corrida de rua e de crossfit aqui na cidade de São Paulo. Eu pratico corrida desde 2009 e trabalho com corrida desde 2007. Eu tive uma primeira experiência trabalhando no Troféu Brasil de Atletismo aqui na cidade de São Paulo. E desde 2007, então, eu venho trabalhando com corrida de rua, estudando bastante sobre corrida de rua e desenvolvendo aí um trabalho. Um pouco no passado a gente trabalhava mais para tratar, para curar as lesões. E hoje a gente está trabalhando muito mais para prevenir as lesões e ajudar vocês
treinadores, vocês personagens que trabalham com corrida, a conseguir sempre evoluir mais com o seu praticante, com o seu atleta. Então, também já uma longa caminhada, tenho uma experiência também como praticante de corrida. Como eu falei no início, eu já, entre provas de 5, 10 e 15, eu já fiz mais de 180 provas, eu fiz 20 meias maratonas, eu fiz 2 maratonas, eu fiz uma ultra de pista de 24 horas, eu fiz o Dopey Challenge em 2015, né, o desafio lá da Disney, e estamos aí correndo para poder ajudar cada vez mais as pessoas a praticarem atividade física e ter mais qualidade de vida e longevidade. Cara, que top, que currículo invejável, muito bom, cara. E é o que você falou no início, cara, a fisioterapia, hoje em dia, cada vez mais eu vejo isso, né, nessa questão, nesse lado da prevenção, de você não só teve a lesão, de você curar, sarar aquela lesão. Você vem muito mais na prevenção. Eu acho isso um trabalho fantástico. Cada vez mais eu admiro essa questão, esse link, né, com a fisioterapia e os treinadores, porque é que você falou, isso facilita o nosso trabalho, né, manter o aluno ali próximo da gente, podendo correr sem as lesões, isso facilita meu treinamento, minha prescrição. É claro que eu também preciso saber dosar para que eu não possa levar ele no máximo, mas esse trabalho preventivo que vocês têm feito, que eu tenho visto, assim, cara, é super importante. Eu gosto muito de trabalhar também com exercício, então, além de ser... A minha base, ela vem do personal, né, para quem não me conhece ainda, então, assim, eu tenho como base personal trainer, tenho como base movimento, educar movimento, ensinar movimento, e aí comecei a correr, comecei a praticar, comecei a entender, comecei a estudar, e aí fui caindo nesse mundo da corrida. Então, eu trouxe essa base do personal, de ensinar movimento para a corrida. Então, se você olhar no meu Instagram, assim, eu tenho muita coisa falando de movimento, de exercício, porque é uma coisa que eu prezo e eu acho que é fundamental. Né? Não mais aquela coisa de só correr, né? Só botar o tênis e ir para a corrida. A gente tem algumas coisinhas que podem ser alinhadas para ter uma progressão, uma evolução. Então, esse trabalho que a Físio tem feito hoje em dia, junto com os próprios treinadores que também avançaram nesse pensamento de exercício e não só planilha, eu acho que isso só vem para somar e ajudar os corredores, cara. Então, já quero agradecer pelo trabalho que a fisioterapia, né, vem fazendo, porque isso ajuda muita gente também. Na verdade, as duas áreas agora vêm se comunicando bastante, a fisioterapia e a educação física. E se a gente puxar um link, eu comecei a trabalhar com corrida em 2007, antigamente era muito assim, o praticante de corrida machucou, ele parava de treinar com o treinador, ele saía da assessoria de equipe, cancelava ou congelava o plano, a matrícula dele, né? E ia para fisioterapia. Aí ficava na fisioterapia muito mais fazendo tratamentos passivos, né? Estamos falando aí 14 anos atrás, muito mais tratamentos passivos. Aí ele terminava a fisioterapia, tinha alta, voltava para o treinador de corrida. E aí, graças a Deus, tudo veio evoluindo, as duas áreas vieram estudando muito, vieram trabalhando juntas. Então, agora, o praticante se machuca, quando se machuca, ele vai para a fisioterapia e o fisioterapeuta tem contato direto também com o treinador dele. Não são mais tratamentos passivos, a gente trabalha muito com exercício, com correção de biomecânica, gesto esportivo. A fisioterapia passou a estudar muito também a parte do gesto esportivo. E aí, com isso, a gente faz esse trabalho integrado, onde o seu praticante de corrida, ele não vai se afastar totalmente da equipe, da assessoria, do treinador dele, e a gente vai estar trabalhando sempre trocando essa ideia. Então, ficou bem bacana esse link, a educação física, né, e a fisioterapia. Quem sai ganhando com isso são os praticantes, né? Porque o seu objetivo, o objetivo dos colegas treinadores é fazer a pessoa evoluir cada vez mais no esporte, e a fisioterapia dando também um respaldo para poder ver todo mundo correndo bem, cada vez melhor. Como eu falei, hoje a gente tem muito mais gente fazendo trabalho preventivo do que curativo. E como fisioterapeuta do esporte, eu posso falar, é muito mais gostoso trabalhar prevenção, porque é aquela terapia animada, todo mundo conversando, contando piada, falando de prova, de tempo de corrida, do que é aquela coisa chata, que faz parte também, mas o cara lá, puta, cabisbaixo, tô com dor, não posso fazer nada. Então ficou muito mais dinâmico até para nós fisioterapeutas. Não, isso aí você fechou super bem, né? Deve ser muito mais prazeroso, com certeza, trabalhar com esse novo formato, né? Então, Evaldo, vamos partir aqui para já começar já a fundo, né? A gente já deu uma pincelada boa. Eu já queria colocar uma questão aqui que eu sou muito questionado, né? Aquela diferença da dor
pós-treino. Sabe aquela dor muscular que o cara treinou forte, depois fez um trabalho de tiro, e aí ficou com aquela dorzinha muscular, às vezes na parte do quadríceps, ou na parte posterior. E aí eles me perguntam, Diego, isso é dor, isso é lesão? Assim, você falar para o público a diferença daquela dor, que é uma resposta aguda ao treino, e daquela dor que é uma dor lesiva. Só para a galera mais ou menos começar a identificar e não ficar tão preocupada quando aparecer esse tipo de desconforto. Legal. Eu só gosto de separar o termo dor. Dor é um sinal no nosso corpo que algo está errado, certo? Então, quando a gente sente dor, alguma coisa aconteceu de errado fora do nosso fisiológico. Agora, o que nós sentimos depois de uma prova, o que nós sentimos depois de um treino de tiro, de intervalado, são desconfortos musculares. Então, eu gosto muito de usar o termo desconforto e não dor, porque dor está associado a algum tipo de lesão. Esse desconforto que a gente sente, geralmente, ele pode durar de 24 a 48 horas. Ou ele pode cessar nas primeiras 24 horas ou ter um pico máximo em até 48 horas. Como que a gente faz para diferenciar isso? O cara fez um treino de tiro. Ele vai ficar com o posterior de coxa gritando, quadríceps gritando. Quando ele tiver que andar no plano na casa dele, não vai sentir nada. Quando ele tiver que subir e descer uma escada, que ele vai precisar ativar mais esses grupos musculares, ele vai sentir um desconforto. Quando ele sentar, quando ele for deitar, o desconforto vai sumir. Então, isso é uma sobrecarga muscular, uma resposta fisiológica do exercício. Tá? Agora, a dor, aquela dor incapacitante, o cara não está conseguindo andar, o cara está travado sentado, está travado na cama, aí é possível que ele teve alguma lesão, algum desarranjo fisiológico. Geralmente, essa dor não cessa em 48 horas, ela se prolonga mais, ela não diminui ou ela não some com o repouso. Né? Então, o desconforto do treino, ele melhora com o repouso, ele vai se sobrecarregar com as atividades diárias, subir e descer a escada, que exige um pouco mais do que andar no plano. Então, a diferença básica é essa. Se a dor perdurar por mais de 48 horas, algo está errado. Agora, se for um desconforto, é fisiológico, é normal. A gente tem durante um treino de corrida, um treino de academia, um treino de natação, jogando futebol, tênis, a gente tem microlesões musculares, que faz parte do tecido muscular, essas microlesões, esses pequenos sangramentos intra e intermusculares, eles são normais, são fisiológicos, né? Então, isso causa um desconforto, porque esse líquido que extravasa na fibra muscular, ele é irritativo, ele causa esse desconforto. Então, basicamente, essa é a principal diferença. Eu gosto de utilizar muito o termo desconforto muscular pós-atividade física e a dor por uma lesão. Porque a dor, se a gente for procurar por base a definição, é um sinal clínico de que algo está errado no nosso organismo. Algum desequilíbrio na nossa homeostase. Isso pode causar a dor e aí sim tá sobrecarregando ou mascarando uma lesão. Agora, o desconforto muscular pós-treino, como eu falei, é fisiológico. Não tem que ficar tomando relaxante muscular, não tem que ficar tomando anti-inflamatório. É repouso, boa hidratação e boa alimentação. O nosso corpo tem a capacidade de já ir eliminando esse desconforto para que a gente fique preparado para uma nova bateria de treino. Cara, perfeito, Evaldo. Eu escuto muito isso, assim, algumas pessoas até se agarram, pelo que eu vejo, algumas perguntas, né, se agarram nessa questão assim, não, é aquela dor pós-treino, só que já passou 4 ou 5 dias. Eu falo, não, calma aí, não é o dor pós-treino. Não, mas daqui a pouco passa. Aí você às vezes está entrando numa questão lesiva e está se agarrando naquela dor pós-treino. Então, por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta, para você esclarecer muito bem, e até essa definição de desconforto e dor, eu vou até começar a usar ela mais, porque eu achei super interessante. Como você falou, a definição de dor, ela diz algo errado, né? Algo de errado que está acontecendo. Então, o desconforto seria, de repente, uma coisa até, pode ser assim, favorável em resposta àquele treinamento. Então, eu vou começar até a usar essa palavra, que eu achei bem interessante, o desconforto, não a dor. Então, essa coisa que as pessoas às vezes se agarram na dor pós-treino, como uma dor
que é para acontecer, mas que está durando 4, 5 dias, uma semana, então você esclareceu super bem, que ali com 48 horas já teria que estar passando, já conseguiria fazer um treino de corrida, por exemplo, depois de 48 horas, tá bem, e se isso não acontecer, a gente já tem que começar a pensar nisso pode estar, né, gerando uma lesão, alguma coisa do tipo. Cara, show de bola, gostei muito, Evaldo, dessa sua explicação. Galera, se você tiver alguma dúvida aqui, você pode colocar. A gente fez aqui um cronograma, tem algumas perguntas que a galera me fez no particular, mas se você tiver alguma coisinha, pode colocar aqui, beleza? E ó, clica aqui no aviãozinho para você mandar isso aqui para a galera, porque eu tenho certeza que tem uns amigos de vocês que correm, que tá sentindo alguma coisa, algum desconforto e às vezes não sabe como lidar. Então ele precisa ouvir essa nossa live. Dando sequência aqui, Evaldo, eu coloquei aqui também uma questão que eu vou dar minha visão como treinador, e eu queria que você desse sua visão como fisioterapeuta. Eu acho que é bom a gente fazer esse link, né? Legal. Daquela questão de treinos, qual a probabilidade de treino de machucar em treinos mais longos ou em treinos mais curtos? E por que eu quero levantar essa bola? Porque, né, quando a gente aprendeu ali, eu pelo menos no treinamento esportivo, toda aquela base, a gente sabe que a intensidade, né, a velocidade na corrida, ela tem uma tendência a ser mais lesiva. Então, a gente veio desde uma base lá atrás, aprendendo que a intensidade machuca mais do que o volume. Ou seja, o cara que vai correr 5 quilômetros em altíssima intensidade, vou botar aí 16 minutos, 17, 18 minutos, ele tem uma tendência maior de se lesionar do que um cara que corre mais volume e baixa intensidade. Só que aí, eu como treinador, eu começo na prática, ver algumas coisas umas entrelinhas que eu costumo dizer que pode não ser tão ao pé da letra, né? O cara que vai correr uma maratona, por exemplo, é um treino longo, aí o cara fala assim, não, mas beleza, treino não, é uma prova. Vou fazer a maratona em pace de 6, pace de 6:30, vou correr devagar. Cara, mas o cara vai ficar ali 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas, dando impacto, mesmo gesto, impacto. E aí essa questão do volume mais alto e baixa intensidade machucar menos, talvez uma maratona já não seja tão assim. E aí eu queria ver essa visão da fisioterapia, como que você vê essa questão de treinos curtos de alta intensidade, se ele é mais lesivo, é claro que tem todo o planejamento que a gente tem que observar, mas basicamente treinar para provas mais curtas, treinar em alta intensidade, se torna mais lesivo do que treinar para provas longas em menor intensidade? Como que a fisioterapia enxerga isso? Então, na verdade, a gente teria que separar situações, porque para quem é velocista, para quem faz provas de 5, 10 quilômetros com tempos, como você falou, 17, 18 minutos, 35 nos 10K, 37 no 10K, ele vai estar passível a um determinado tipo de lesões. Quem treina para meia maratona, para maratona, vai estar passível a outro grupo de lesões. Então, são coisas distintas. Então, por exemplo, quem vai praticar a corrida de alta velocidade vai treinar muito mais ritmo, vai treinar muito mais velocidade e a probabilidade de você ter lesões musculares por estiramento são maiores. Para quem vai treinar resistência, que é quem está se preparando para uma maratona, ele pode ter muito mais lesões articulares e tendinhas. Então, não dá para a gente afirmar qual machuca mais, porque cada um tem a sua especificidade. Então, correr 5K para 17, para 18 é muito forte. Então, você vai trabalhar muita velocidade. A probabilidade de você ter um estiramento, uma lesão muscular grau 2 dos isquios tibiais é muito maior. Só que eu não vou ver uma lesão, um estiramento muscular grau 2 no maratonista. No maratonista, eu vou achar muito mais uma tendinite de calcâneo, uma tendinite infrapatelar. Por quê? Porque ele está muito tempo em exposição àquele movimento. E a tendinopatia, a tendinite, a inflamação do tendão, ela acontece pelo excesso de movimento repetitivo. Já na corrida, no velocista, a gente vai ter muito mais explosão muscular e, consequentemente, maior risco de lesão muscular, de tecido muscular. Então, assim, não tem muito uma relação de quem corre mais rápido pode machucar mais ou quem corre para maratona pode se machucar. São momentos diferentes. Um exemplo clássico é se a gente também sair um pouco da distância
do velocista, do 5K e para a maratona, é a gente pensar em quem corre de médio e antepé e quem corre de médio e retropé. Ambos são passíveis de ter lesão, só que o retropé vai apresentar um determinado grupo de lesões e o antepé vai apresentar outro grupo de lesões. Correr de retropé é melhor? Correr de antepé é melhor? Não, cada um tem uma biomecânica, cada um tem um gesto, então não tem qual lesa mais. Agora, as lesões por exposição, uma tendinopatia, ela, se não bem tratada, ela pode afastar o praticante por muito mais tempo, porque vai dificultar ele, até numa bicicleta, no transporte, algo do tipo. Já uma lesão muscular, uma lesão grau 1, que é o que a gente mais vê assim na corrida, 15, 20 dias, né? Se bem tratado. Agora, uma lesão muscular grau 2, que é o que a gente vê em quem faz 5K para 16, 17, 18 minutos, ele já precisa de um pouco mais de tempo de reabilitação. Agora, o praticante de velocidade, ele é um cara que trabalha muita muita força muscular. Ele faz um trabalho de fortalecimento. Já o maratonista, ele não gosta de academia, ele não gosta de fortalecer. Ele faz porque tem que fazer, mas se fala assim, vamos correr 10K ou vamos fazer um treino de perna, ele não vai fazer o treino de perna, ele prefere rodar 10K. Então também tem essa probabilidade. O velocista sabe que precisa deitar na cadeira flexora, na extensora e fazer força. O maratonista só quer rodar. E uma outra coisa que a gente tem que observar bastante, que é os artigos já vem falando muito disso, a fisioterapia já vem batendo muito nisso também, é a capacidade e a demanda, né? A minha capacidade física, ela me dá condições de correr uma maratona? Será que eu tenho a capacidade para absorver a demanda de um treino longo de 30 a 35 quilômetros? Será que eu tenho a capacidade para aguentar uma demanda de um treino de tiro, 7, 8 tiros de 500 metros, com pace absurdo para 3 e alguma coisa, 4,20? Será que a pessoa tem capacidade para se manter nisso? Então é o que a gente entra também nessa balança capacidade e demanda, né? Isso é uma balança que, se estiver desequilibrada, vai causar lesão. Na pessoa que está caminhando no parque, na pessoa que está fazendo os 10K para 35, ou na maratona para sub 3, ou para 4,30, que é para quem corre para 6,20 a 6,30. Cara, perfeito. E esse finalzinho que você falou agora, já pegando esse gancho, o que mais chega nas minhas mãos é isso, né? O cara que, de repente, fechou o primeiro 5 km ali, primeira vez que fez 5, o cara já quer a maratona. É claro que a gente sabe que o cara chegar na maratona, ele tem toda uma progressão, ele vai fazer todos os treinos, vai passar pelos 10, vai passar pelos 12, 16, 21, os treinos longos, beleza. Agora, o que eu fico assim, o cara acabou de fazer 5, ele tem muito pouca vivência de corrida ainda, e assim, ele já quer traçar o plano, a planilha para 42. Né? Então, assim, talvez essa questão também de pouca vivência na atividade, você já almejar coisas maiores, e esse aumento que eu falo, um aumento brusco, não um aumento progressivo de volume, e você falou muito bem a questão do tipo, né, de lesão, né? No velocista vai ser um, no maratonista vai ser outro, perfeito isso. Mas o que eu vejo muitos dias, a dificuldade é essa, a galera entender que a corrida é um esporte, que ela tem toda uma progressão, e que seu corpo às vezes sai do 0 e você quer chegar nos 100 meses. Então, existe todo um trabalho que aí eu entro nessa característica de tentar ensinar um caminho legal, só que isso demora tempo, né? E as pessoas, às vezes, querem uma coisa muito imediata. Então, a minha dificuldade, às vezes, e é onde eu encontro as pessoas mais se lesionando, é nesse aumento brusco, né? E não naquele aumento progressivo. É claro que, hoje em dia, se vende muito mais uma maratona do que uma prova de 5, no sentido de você é melhor se você fizer 42 do que se você fizer 5. E aí as pessoas querem comprar essa coisa, a medalha dos 42. Então, acho que até a gente, você como fisioterapeuta e eu como treinador, a gente tem que começar, todos nós, a falar para as pessoas que você conquistar uma medalha nos 5 é uma coisa valiosa. Você fazer um tempo bom para o seu, para a sua realidade é uma coisa valiosa, e não querer só buscar distâncias longas,
né? E aí eu acho que isso também, eu tenho muita dificuldade de travar, porque a pessoa quer e você vai dando, e ela não está preparada, às vezes ela não sabe fazer um agachamento, não sabe entender o corpo dela, e aí do nada ela quer fazer um treino longo de 16, só porque ela fez 5, sabe? Então, eu tenho essa dificuldade de tentar travar a pessoa e mostrar para ela aonde ela está e aonde ela pode chegar, mas que para isso requer um tempo e requer uma certa vivência na atividade, né? Na verdade, assim, todo mundo quer correr uma maratona, mas nem todo mundo vai correr uma maratona, né? Então, assim, lógico, a maratona é algo icônico. Porra, uma maratona, eu vi nas Olimpíadas e tal. Não tem demérito nenhum você correr 5K. Porra, não é todo maratonista que consegue correr 5K para 18, 19, nem 20 minutos. Não é todo maratonista que consegue manter, né, 4 minutos o quilômetro. Não consegue. Então, assim, correr 5K para 20 minutos, porra, é tão foda para quem correu uma maratona para baixo de 4 horas, para 3h55, né? Então, até eu vi aqui, passei o dedo, o Gregory, um grande amigo meu que é maratonista, ele falou um negócio que é verdade, a maratona está banalizada e tem que ser respeitada essa distância, né? Não é uma... Agora, sim, existem pontos fora da curva. Eu conheço pessoas, e já ouvi tantas outras, que a pessoa correu 5K num domingo, no outro ela correu 30. Mas isso não é para todo mundo. É um ou outro que consegue fazer isso. E por que foi? Eu saí correndo e fui. Quando eu olhei lá no meu GPS, tinha marcado 30 quilômetros. Isso não é saudável, né? Não dá para todo mundo fazer isso. As pessoas têm que respeitar. Eu concordo, tem que chegar na mão do treinador, da assessoria, do profissional da educação física, né? De quem cuida do treinamento esportivo. Cara, vamos respeitar fases. Vamos fazer os 5. Você está fazendo 5 para 30 minutos. Porra, vamos melhorar esse tempo, né? Melhorou os 5 minutos? Vamos botar agora um treino de 10, está fazendo 10 quilômetros para 1h20. Pô, não é demérito nenhum fazer 10 quilômetros por 1h20. Mas você não tem capacidade de fazer uma maratona se você está passando nos 10 para 1h20. Vamos trabalhar melhor isso aqui, vamos melhorar a sua velocidade, sua resistência, depois vamos passar para 15. É uma sequência lógica. Não dá para você pular dos 5 para os 42. Né? Você tem que sair dos 5, vai para os 7, vai para os 10, vai para os 15, vai para os 21. E uma coisa que é fato, correr a maratona, correr 42, 195 metros, não é difícil. Eu não sei se pode falar, mas o foda não são os 42. O foda é treinar para uma maratona. Né? É você ficar fazendo ali na terça-feira um treino de velocidade, rodar 15 km numa quarta, fazer um fartlek na quinta e meter 30, 35 no sábado e um regenerativo de novo no domingo de 10K. Né? Então é isso que é o volume. A galera que faz maratona, eu estou vendo vários amigos aqui acompanhando a live, puta sucesso, que são maratonistas. Meu, esses caras chegam a rodar no mínimo, 280 a 350 quilômetros por mês, né? Para se preparar para uma maratona para correr 42 no final de semana. Então, correr os 42... Não é o maior problema, né? É o mínimo, é a cerejinha. Agora, se preparar para os 42, que é complicado. Assim como o velocista que faz os 5K para 18, 17, a prova ali é só o finalzinho, ele já deu muito tiro. Já deu 5 tiros de 1000, 7 tiros de 1000 para poder chegar naquela distância. E as ultramaratonas? Tem gente que correu 10K, tem amigo ultramaratonista e já está querendo falar em ultramaratona. E o cara está fazendo 5K para 35 minutos. Sim, não dá, né? Então tem que saber dosar. Exatamente, é como você falou, é chegar naquela distância e sustentar um pouco aquela distância e melhorar o tempo daquela distância e entender aquela distância, que é você entender aquilo ali. Se você fez uma prova de 5, cara, você tem muito que aprender na prova de 5. De repente, na próxima prova você vai largar melhor, já vai melhorar o tempo. De repente, na próxima prova você vai se preparar um pouco mais. Então, assim, tem diversas coisas que a corrida proporciona que você pode melhorar aos poucos, mas para isso você precisa calejar, você precisa manter aquele ritmo, manter aquela velocidade, manter aquela distância, aí passa para o próximo nível, vamos dizer assim. Mas você tem que sustentar um pouco cada nível que você conquista, né? E a gente, assim, conquistou 21 hoje, já se inscreve para maratona. Então, calma, faz uma outra prova de 21, vê como seu corpo vai responder.
E assim você vai progredindo. Eu sou muito dessa questão da progressão, bem... Sim, tem que respeitar bem... a sua periodização de treino, tem que respeitar o que você montou para esse seu aluno, para esse seu praticante. Ele tem que estar conversando com você, com a nutricionista dele, ele tem que acertar alimentação, hidratação, suplementação. Não é só sair correndo, né? E eu costumo falar que hoje a corrida de rua, amadora, ela é profissional. Porque aqui o praticante ele tem o treinador dele de corrida, ele tem um personal na academia, ele tem um fisioterapeuta, ele tem um nutricionista, ele tem um médico, já tem amadores com fisiologista. Então, tipo, tá todo mundo querendo... Tem um coach trabalhando a questão mental, expectativa. Já não é mais só aquele negócio de coloca o tênis e sai correndo. Eu costumo falar que a corrida de rua amadora hoje, ela já tem status de profissional. Porque não é mais só comprar um tênis, né? As pessoas falam, mas um tênis Pegasus da Nike custa R$500, é muito caro. Se a gente olhar nesse círculo todo, o tênis aí hoje é o mais barato. Não que R$500 seja barato, é muito dinheiro. É meio salário mínimo. Mas o cara tem médico, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, tem fisiologista, tem o coach, tem o treinador de corrida e tem a nutricionista. Os manipulados, a suplementação Exatamente. Né? Então, o tênis virou um pingo ali na folha. E aí, então, Evaldo, eu tinha até anotado ela depois aqui, mas eu queria dar sequência nessa questão que você falou do tênis. De novo, né? Eu recebo muitas perguntas de qual é o melhor tênis para corrida, porque não sei o quê. E aí, o que eu vejo, basicamente, a galera quer resolver o problema dela com o tênis. Aí eu queria ouvir a sua versão como fisioterapeuta, mas assim, o que eu vejo muito é assim, quer treinar pouco em relação ao fortalecimento, ela é difícil, é chato, às vezes, você precisa de mais de um dia para treinar, e o cara quer resolver isso tudo com tênis. E aí, ao meu ver, é claro que esses tênis, placa de carbono, pode ser que para quem corra naquela velocidade dê jeito, mas não vai ser para todo mundo, não é para todo mundo que aquilo vai ter o seu valor. Então, assim, eu costumo muito falar de tênis que tem que ser o mais confortável possível, tem que ser o mais maleável possível, leve possível. Eu gosto muito de jogar nessa linha. É claro que pode ser que tenha algumas entrelinhas que precisam ser avaliadas, tá? Aí eu queria saber, em relação à fisioterapia, dessa questão de tênis pronado, tênis supinado. Como que você vê isso? Eu estou falando da questão de maleável, leve e um bom conforto. E essa questão do pronado e supinado, você ainda é um cara que trabalha com essa linha de achar que isso realmente vai fazer diferença ou não? Então, é que nem a gente no início falou. No passado, a gente olhava muito isso. Pé pronado, supinado e neutro. E todo mundo tinha que ser neutro. Ser supinado era ruim, ser pronado era ruim. Lançaram até o termo pronador severo, há anos atrás. Né? Só que, como a gente falou, lá atrás, a ciência também estava engatinhando sobre isso. Então, você tinha, deu um boom no Brasil inteiro, a avaliação de pisada. Né? Você ia nas lojas especializadas, tinha um baropodômetro ali, você ficava em pé estático. Se você tivesse mais descarga de peso medial, você é um pronador. Se você tiver mais descarga lateral, você é um supinador. No passado, olhavam muito isso da pisada. Só que a gente sabe hoje que um pé pronado, um pé supinado, você não se corrige com o tênis. Porque ele pode ser uma fraqueza de glúteo, que está alterando a mecânica do joelho dele, que vai alterar a mecânica do tornozelo dele e vai mudar o pé dele. Então, a primeira coisa, não se corrige mais pisada. Né? A sua pisada é pronada, sempre foi pronada. Você vai melhorar a sua condição biomecânica, fortalecendo alguns grupos musculares para te dar mais estabilidade naquele pé. Eu fiz um teste uma vez aqui em São Paulo. Eu acreditava muito nesse lance do pronado, supinado, porque era o que a gente tinha no passado, antes de ter bons estudos, bons modelos biomecânicos. Eu fui numa grande loja especializada em material esportivo de corrida aqui em São Paulo, onde o vendedor, eles faziam um teste de pisada para você te indicar o tênis. Aí eu fui lá num dia, não lembro agora, fui lá numa segunda-feira e fiz o meu teste de pisada. Eu já sabia que
que eu era não. A minha pisada é supinada, se eu for isolar ela hoje. E eu fiz um teste e deu supinado. Pô, ok. 2 semanas depois, eu voltei lá na mesma loja e fiz de novo o teste. Minha pisada era pronada. Minha pisada não muda de supinada para pronada. Aí foi que eu vi e percebi que o que vai nas lojas determinar o seu tipo de pisada é o estoque que eles têm para vender naquela semana. Se o cara tem 20 pares de ASICS Cayenne, todo mundo que entrar lá vai ser pronado. Se ele tiver 30 pares do Nimbus, todo mundo que entrar lá vai ser supinado. Né? Então a gente deixou isso de lado, não se avalia mais isoladamente pé pronado, supinado ou neutro, até porque se você tiver uma fraqueza do complexo póstero-lateral do quadril, principalmente de glúteo médio, isso vai favorecer um valgo do seu joelho, e favorecendo o valgo do seu joelho, você vai pronar. Agora, se eu estabilizar o seu quadrado lombar, se eu estabilizar o seu glúteo médio, se eu estabilizar o seu abdutor, o seu joelho que está em valgo, ele vai voltar um padrão mais neutro. E, consequentemente, o seu pé que estava ali desabando o arco plantar, pronando, vai ficar neutro. Mas se você comprar um tênis neutro, pronador, o que você vai fazer agora com ele se você é neutro? Né? Então, isso de pronado, supinado, neutro, foi por água abaixo. Não se utiliza mais isso. Os profissionais sérios de fisioterapia, os profissionais sérios de treinamento, já descartam totalmente esse lance de pronado, supinado e neutro. Agora, qual é o melhor tênis para se correr? O que for confortável para você e o que couber no seu bolso. Ponto. Não adianta você comprar um Nike com placa de carbono, porque você não é o Kipchoge, você não vai correr a maratona para baixo de 2 horas. Esquece. Mas o marketing é muito forte. O menino vai jogar futebol, ele não quer usar uma chuteira da Penalty. Ele quer usar uma chuteira agora da Puma, porque o Neymar usa da Puma. Mas ele não vai marcar um gol que nem o Neymar, entendeu? Mas o marketing é muito grande. Então, o que eu falo e venho falando nos últimos anos com meus pacientes, o melhor tênis de corrida é aquele que é confortável. É aquele que veste bem no seu pé e te dá conforto, não traz bolha, não faz você perder a unha, você não fica com o pé formigando, porque está te garroteando demais no cabedal do tênis, nada disso. Então, ele tem que ser confortável. E existem tênis baratos de todas as marcas que trazem um conforto e a pessoa tem condições de correr. Então, você tem que testar. Eu fiz teste em vários tênis. Eu só corro ser confortável, é isso que a gente preconiza, conforto. Você falou no início, foi perfeito, conforto. É isso, é a melhor indicação para um tênis de corrida. Cara, perfeito, perfeito. De novo, as pessoas querem se agarrar no tênis porque, querendo ou não, por mais que o tênis pareça caro, né, 900, 800 reais, mas às vezes é mais confortável para ela passar um cartão, comprar o tênis e se assegurar que aquilo ali vai dar a solução para ela do que ela treinar. Sim. Então, né, se ela acredita nisso, tudo bem, mas não vai. Exatamente, exatamente. Cara, perfeito, muito bom. E falando de tênis, assim, até hoje eu confesso que eu ainda busco um. Eu já achei um tênis que eu gostei muito, que foi da Skechers. Assim, eu faço triatlo também e eu costumo correr muito sem meia. Então, cara, aqueles Skechers sem meia, pra mim, assim, é questão de conforto. E o cara diz, eu quase sem meia. Eu falo, cara, eu corro sem meia. Com aquele, com os outros eu ainda não me adaptei. Então, assim, aquele foi um dos melhores que eu gostei, conforto, sem meia, muito bom. E ainda queria tentar achar algum parecido com aquele, de conforto, assim. Mas eu experimentei um Nike, que agora esqueci qual modelo. Achei legal, mas ainda estou numa busca. Eu gosto sempre de estar trocando, assim. Eu sei que tem esses Skechers ali na manga, que eu posso pegar ele de novo. De repente, nem sempre os modelos eles vão ser o mesmo, né? Eles vão se repetindo. Mas eu tenho aqueles Skechers ali que eu sei que ele vou me adaptar bem. Mas eu gosto de estar sempre experimentando por conta disso. Porque pode ser que eu encaixe no pé e falo, cara, esse aqui é o meu tênis agora. E não fique preso. Eu já usei o Nimbus. Cara, se eu não me engano, eu parei no Nimbus 14. Qual que tá agora? Agora nem 22. sei qual tá.
Então, eu 22. parei lá atrás, eu parei no 14. Eu corri muito com ele, gostei, mas aí depois eu fui mudando e aí nunca mais voltei pra ele, não. Mas assim, eu gostava na época, eu gostava bastante. Aí Evaldo, sabe uma pode falar. coisa que eu gosto sobre tênis? É assim, ó. Eu acho válido, a gente tem que experimentar. Eu já corri de Puma, eu já corri de Adidas, já corri de Nike, ASICS, de Kayano, de Nimbus, o Dana Flight, que é um modelo novo deles. A única coisa que eu oriento sobre tênis é o seguinte: você encontrou o seu modelo? O seu modelo é o Pegasus. Tenha 2, 3 pares de Pegasus. Só treine com ele. Não adianta você ficar... tem 5, 6 pares de tênis, não eleger um que é mais confortável para você, e na terça-feira você corre de Nike, na quinta-feira você corre de Adidas, e no sábado você vai para o longão de ASICS. O nosso pé ele tem muitos mecanos receptores, né? Isso é informação sensorial para o cérebro. Cada tênis tem uma forma diferente, então o pé vai se comportar diferente ali. Então o que eu sempre oriento é assim, você gostou do, por exemplo, Pegasus da Nike? Tenha 2, 3 pares e treine e corra só com ele. Até você para um outro modelo. Pô, agora eu tô no Kayano. Tenha 2, 3 Kayanos e treine e corra com ele. Porque as pessoas têm a mania de fazer assim. Eu não particularmente não gosto, mas é treino de tiro, eu vou treinar com tal tênis. É rodagem, eu vou treinar com tal tênis. E eu tenho um tênis que é só para prova. Só que você não treinou com aquele tênis. Imagina um carro de Fórmula 1. Né? Eles treinam com o carro que eles vão com o pneu que eles vão largar. É a mesma coisa que a gente tem que fazer. Eu também sou dessa linha, cara, que nem você falou. Eu gosto de um tênis e eu vou treinar com ele o tiro, eu vou treinar ele o ritmo, eu vou treinar longo, eu vou fazer a prova com ele. Eu não vejo também muito sentido nessa questão dessas variações de tênis para cada tipo de treino. Sempre que oriento os meus alunos, eu falo que não vejo necessidade. Alguns insistem, fazem essa troca, acham um perfil mais alto, perfil mais baixo, o de prova geralmente perfil mais baixo, mais leve, mas eu falo, cara, tem que ser um que seja confortável em todos os ritmos. Então, o treino de tiro tem que ser confortável, o longo confortável, o treino de ritmo, o tempo run, então tem que ser um tênis bom para todos os ritmos. E aí não fico muito preso nessa questão que nem você falou. Evaldo, eu queria partir aqui para uma questão que agora é bem direta, a gente já falou muita coisa, acho que só se a gente parasse a live agora já estaria de bom tamanho, que a gente falou muita coisa, mas eu reservei esse finalzinho, cara, para a gente falar sobre algumas principais lesões, né, que a gente vê na corrida, e até eu já tive uma experiência com uma delas, e até acho que ela está aqui, ela vai e volta, ela não me atrapalha muito, mas já me atrapalhou. Então eu queria começar com a canelite. A canelite, eu vou falar de mim assim, ela já me incomodou muito. Teve uma época que eu dava aula de step, isso já tem anos, dava aula de step, e eu lembro que nessa época, não vou lembrar o ano agora, mas uns 8 anos atrás, mais ou menos, eu não conseguia dar aula de step da canelite. Então, assim, era tão severa que eu não conseguia pisar no step e ficar na ponta do pé. E aí ela passou, aí comecei a fazer as provas mais longas, fiquei de boa. Fiz a maratona, não senti, em 2019. Pós-maratona, ela começou a aparecer de novo. Então, de 2019 para 20, ela começou a aparecer um pouco. Esse ano, ela está um pouco presente, eu tenho fortalecido bastante, tenho trabalhado legal. Não estou com prova-alvo, então, assim, estou fazendo treinos tranquilos, progredindo, mas tranquilo. Mas a canelite é uma coisa que ela está um pouco presente em mim, eu tenho que ficar muito atento a ela. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, assim, se existe realmente uma forma de você prevenir, de você evitar, e quem já está diagnosticado a canelite, o que pode fazer? Precisa parar por algum tempo? Pode fazer a corrida em paralelo? Bom, a canelite, ela é o nome popular, né? Canelite. A gente está falando da periostite, que é a inflamação do periósteo. O periósteo é uma camada que envolve ali o osso, no caso da canelite, o osso da tíbia. Por que desenvolve a canelite? Não é necessariamente pelo impacto, pela carga axial, tá? Não é porque a gente está dando uma carga axial no osso que você pode desenvolver uma periostite, uma canelite. Geralmente isso acontece por uma fraqueza muscular do tibial anterior, que é um músculo mais látero superior, digamos assim.
ele vem da parte lateral e se anterioriza na canela, né, na perna, em relação com o tríceps sural, a musculatura da panturrilha. Então aqui é o seguinte, eu tenho aqui a minha tíbia e aqui está o meu tibial. Durante a corrida, o tibial, ou durante a marcha, ele tem que deslizar sobre a tíbia, né? Porque eu estou tendo um movimento de dorsiflexão do pé ali, então ele tem que deslizar. Se eu tenho um desequilíbrio muscular dessa musculatura anterior aqui, em vez de deslizar, ela vai ficar impactando sobre a tíbia. Este impacto sobre a tíbia vai causar uma irritação no periósteo, que é a inflamação dele. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente tem a canelite, as pessoas só fortalecem a panturrilha. Só que a panturrilha, ela já está forte, por isso que o seu tibial está impactando sobre o periósteo. Então, a gente tem que fazer um reequilíbrio da musculatura do periósteo. Da musculatura do tibial, a musculatura anterior da perna. E às vezes a gente fica só fortalecendo a panturrilha. Agora, a canelite, quando ela está aguda, ela vai doer, principalmente quando você acorda e vai andar, e melhora com o repouso. Geralmente, a gente não tira totalmente o praticante da corrida, tá? Mas diminui aí o volume dele de treino de uns 30% e entra com a fisioterapia cicatrizante. Se ele não está tendo uma boa evolução, aí eu preciso tirar ele da corrida por um tempo, tratar e reequilibrar a musculatura dele. Reequilibrando a musculatura dele, mas já colocando ele de volta com o treinador e fazendo um treino gradual. O grande problema da canelite é que quando ela é não tratada de forma adequada, ela pode evoluir para uma fratura por estresse. E aí sim, uma fratura por estresse pode deixar o praticante de corrida por mais tempo afastado. Quando eu tenho a periostite, as pessoas têm esse hábito de só, é uma dor, eu vou fazer um gelo. Melhora. Aí ele vai treinar de novo, dói. Então, assim, sempre que você treinar e doer no mesmo local, tem alguma coisa errada ali. Não é aquele desconforto muscular, já é uma lesão instalada. Tá? E o conselho que eu dou para todo mundo, e até para você, Diegão, é assim, reequilibra mais o tibial anterior. Fortalece mais o tibial anterior e a musculatura intrínseca de pé, aquele exercício de puxar a toalha e trabalhar o tibial. Porque a gente só fica trabalhando a panturrilha. E, mais uma vez, esse desequilíbrio entre o tríceps sural, que é a panturrilha, e o tibial anterior, que vai causar esse movimento de impacto do tibial anterior sobre a tíbia, sobre o osso da tíbia, e vai inflamar ali o periósteo. Pô, cara, eu vou aplicar, assim, como eu te falei, eu já tenho feito bastante coisa, só que realmente, se eu falar para você que eu tô zerado, não, vou estar mentindo, tá bem controlado, mas assim, é uma coisa que eu queria realmente voltar a correr e nem lembrar, porque assim, é isso, às vezes eu corro e lembro, tá controlado, mas eu lembro. Então, a minha vontade é voltar a correr, conseguir voltar, porque eu planejo fazer maratona de novo, que eu fiz uma só, eu ia fazer a segunda ano passado. Então, quando eu comecei, eu fiz em 19. A 2020, eu comecei a treinar em janeiro, treinar mais forte em janeiro. A janeiro, fevereiro, março. Aí, em março, teve o pico da pandemia. Em março, eu estava com ela, assim, bem instalada, bem forte, estava me incomodando bastante. Só que eu estava continuando os treinos. E aí eu tinha procurado o médico, eu tinha feito até o raio-x. Aí ele não detectou a fratura por estresse. Aí a gente ia fazer a de imagem, a ressonância. E aí veio a pandemia, parou tudo. Aí eu parei de treinar, ela voltou. E aí no final do ano passado eu comecei a correr de novo. Ela estava presente, esse ano ela está presente, com um pouco menos de intensidade, mas está presente. Então vou tentar trabalhar mais essa questão de puxar a toalha que você falou, que esse eu faço realmente menos. Mas a parte do tibial eu estava até fazendo legal já. Então, beleza. Olha só, Evaldo, eu queria partir para mais uma, de repente, daqui a pouco a gente vai ter que encerrar, mas eu acho que a canelite, né, as pessoas me procuram, me falam, e a síndrome da banda iliotibial, isso é uma das que eu mais vejo, de repente você pode até falar uma que você vê aí,
né, no seu dia a dia. Mas a síndrome da banda tibial eu também vejo bastante, aquela dor, para quem não sabe, é uma dorzinha, falando assim, a grosso modo, na região lateral do joelho, incomoda bastante, às vezes limita e tira você da corrida. E aí, queria que você falasse um pouquinho dessa lesão, e se você tiver mais alguma que você vê aí no seu dia a dia, pode falar também. Então, a síndrome do trato iliotibial, que é popularmente conhecida como joelho do corredor, porque ela comete muito mais corredores, é uma lesão de fácil entendimento. O trato iliotibial, que sai lá em cima da crista ilíaca, né, o tensor da face lata, e desce por toda a face lateral da perna e se insere ali no que a gente chama de tubérculo de Gerdi, que é no joelho. Qual é a principal função, uma das principais funções do tensor da face lata? É ajudar os isquios tibiais durante a flexão e o quadríceps durante a extensão. Então, a banda iliotibial, o tensor da face lata, ele é um músculo que vai associar e vai auxiliar no movimento de flexão e extensão do joelho, né, para dar um suporte para o quadríceps e para os isquios tibiais. Quando eu tenho, de novo, a mesma coisa da canelite, um desequilíbrio muscular entre os isquios tibiais e o quadríceps, ou uma insuficiência muscular dos isquios ou do quadríceps, o trato iliotibial vai se sobrecarregar. E ele, que é um músculo acessório, ele vai ter que acabar suprindo o músculo principal. Suprindo esse músculo principal, ele vai sobrecarregar o tendão e vai gerar um processo inflamatório, uma tendinite ali na região lateral do joelho. Então, a síndrome do trato iliotibial, ele acontece por movimento repetitivo, o excesso de flexão e extensão, que a gente precisa disso na corrida, associado com desequilíbrio muscular. Então, de 10 em 10 pacientes que chegam para mim com trato iliotibial, quando a gente vai avaliar a força, ele tem um desequilíbrio da musculatura. Eu trato ali no início, poucas, 2, 3 sessões, os sinais de dor, de inflamação, e depois já faz toda uma correção do reequilíbrio muscular, deixa aquela musculatura reequilibrada e mando ele para o treinador, para o personal dele, para fortalecer o quadríceps e os isquios. Por quê? Porque a gente já falou no início que o corredor não gosta de fortalecer. E a síndrome do trato iliotibial, ela acontece justamente pelo desequilíbrio e pela fraqueza muscular. Então, tratou ali, diminuiu a dor e a inflamação, fortalecimento, cadeira flexora, extensora, agachamento, vai trabalhar também panturrilha, tem que trabalhar tudo, né? É mais uma lesão por excesso de movimento repetitivo associado a um desequilíbrio muscular. Então, Evaldo, a gente pode dizer que a grande maioria das lesões, ela acaba vindo dessa base do desequilíbrio muscular, ou não é sempre assim? O desequilíbrio muscular, ele tem uma função importante na maioria das lesões? Na canelite, na síndrome do trato iliotibial, o desequilíbrio muscular são os fatores que estão causando aquela lesão. Agora, uma tendinite infrapatelar, ela pode ser pela sobrecarga do movimento repetitivo, né? Uma tendinopatia de calcâneo do tendão de Aquiles, ela pode ser por um encurtamento da musculatura da panturrilha associado com o movimento excessivo de dorsiflexão e flexão plantar. Então, na verdade, as lesões na corrida, elas são muito mais lesões por desequilíbrio muscular, excesso de movimento repetitivo, do que por traumas. Dificilmente você vai ter uma lesão traumática na corrida, né? Então, por exemplo, as pessoas falam de dor lombar na corrida. Eu tô com uma lombalgia, que lombalgia não é lesão. Lombalgia é só dor lombar. Quando você vai avaliar o que está causando essa dor lombar, a pessoa tem desequilíbrio da musculatura, ou seja, ela não tem uma boa estabilização do core. Aí, quando ela está correndo, é aquela pessoa que a gente fala que ela senta no quadril, ela desaba, né? Aí você vai fazer um teste de hiper ou hipomobilidade, ela é uma pessoa que tem a lombar hipermóvel. Ela não tem paravertebral forte, ela não tem multífido forte, ela não tem transverso do abdômen forte, ela não consegue respirar com o diafragma, ela faz aquela respiração mais superior. Então, tudo isso é um desequilíbrio muscular, né?
né? Assim como você vai ter um desequilíbrio na canelite, um desequilíbrio no trato tibial. Então, assim, amigos corredores, correr é legal, mas não fujam da academia. É importante fazer agachamento, é importante a cadeira extensora, um leg press, uma mesa flexora. Perfeito, cara. Obrigado por contribuir com esse finalzinho, porque eu bato muito nessa tecla, mas vindo também de um fisioterapeuta, cara, eu acho que isso só vem para somar, porque eu brigo assim, né? Eu bato muito nessa tecla já há um tempo, a questão do fortalecimento. E aí, tento fazer comigo também. É claro que algumas coisas pode, assim, tem dias que eu não consigo, mas na grande maioria eu consigo fazer os fortalecimentos e já vi muita melhora. A canelite é uma questão que realmente ela persiste um pouco mais comigo, mas eu já tive, você falou da lombalgia, depois que comecei a treinar, pensando mais até na mecânica, na corrida, que eu comecei a treinar mais provas mais longas, eu comecei a me preocupar um pouco mais com a questão postural. E aí, cara, super bem em relação a isso. A canelite é uma coisa realmente que ela está um pouco mais presente. Eu só queria, antes da gente mais ou menos fechar, porque está quase aqui na hora, o Messias tinha colocado ali em cima. Estou com desconforto no adutor há 20 dias. É normal? Sendo que consigo treinar 4 vezes por semana. Uma dor no adutor há 20 dias. Então, aí na verdade, o que o Messias tem que descobrir é assim, beleza, quando ele corre, ele não sente desconforto nenhum. Em que momento, então, ele tem esse desconforto no adutor? Ele botou aqui, ele corre 4 vezes na semana com desconforto ou sem desconforto? É isso que eu não entendi. Tá aqui, estou com desconforto no adutor há 20 dias, é normal? Não, não é normal. Mas ele consegue treinar 4 vezes na semana. Agora, precisa ver se ele fizer um movimento de adução da perna, for lá na cadeira adutora, se ele fizer força, o que ele vai sentir nesse adutor. Então, na verdade, tem que entender o que é esse desconforto, que já não é mais desconforto. Provavelmente você possa estar ali com uma contusão, com uma lesão muscular no seu adutor. Quando você vai sair do carro, sair e entrar do carro, que você precisa fazer um movimento de adução e abdução da perna, você sente incômodo ali também? Ou é só na corrida? Então, a gente precisava entender um pouco melhor em qual situação que é esse desconforto. Se ele for para a academia fazer uma cadeira adutora, ele vai sentir dor? Precisa ver se ele não está tendo um desequilíbrio lombopélvico também. Porque o adutor, a gente não pode esquecer que o adutor, ele sai do ramo púbico, né? E vai ali para a face medial do joelho. E um desequilíbrio no adutor pode trazer uma pubalgia, pode trazer uma pubeite. Então, também precisa investigar um pouco melhor esse desconforto, ver se ele palpar a região do pubis dele, se ele não está começando a sentir dor naquela região. Isso pode ser um sinal de uma pubalgia que pode estar te pegando aí. Perfeito, Evaldo. Não sei se o Messi está aqui até agora, que eu demorei um pouquinho para essa pergunta, quem estava tão engajado nas outras. Mas, Messi, se você estiver por aí, depois eu vou chamar ele no privado e aí a gente bate mais um papo. Mas, Evaldo, cara, eu acho que foi top demais. Eu tô vendo aqui pela hora, daqui a pouquinho que você tá fechando. Cara, eu queria te agradecer mais uma vez e a galera aqui, os meus seguidores que estão aqui, que não seguem o Evaldo, cara, vale super a pena, ele faz um trabalho incrível, ele mostra muita coisa de crossfit também, muitos movimentos, então assim, vale muito a pena seguir o Evaldo, acho que é um cara que está numa linha muito, muito certa, assim, que eu acredito muito, por isso que eu também chamei ele para fazer essa live comigo. Queria te agradecer mais uma vez, e sempre que você precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu acho que esse link de profissões cada vez precisa e está cada vez crescendo mais. Então, se precisar de mim, pode contar comigo também. Tá? Se quiser fazer algumas considerações finais, Evaldo, fique à vontade. Valeu, eu agradeço, Diego, o convite mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. É sempre prazeroso conversar com os colegas da área da educação física, dos treinadores de corrida. Eu sou apaixonado por corrida de rua. Fica aí meu Instagram para a galera me procurar, me adicionar, @EvaldoFísio. Tem bastante informação sobre corrida, sobre crossfit. E assim que tudo isso acabar, eu já corri 2 vezes a meia do Rio. Então, uma próxima corrida do Rio, a gente pode estar junto aí. E depois comer um bolinho de feijoada lá no Belmonte, na Praia do Flamengo, que é onde termina a meia do Rio, e tomar um chopp gelado aí com vocês. Pô, cara, vai ser um prazer, cara. Muito obrigado de verdade. Acho que a galera gostou demais. Galera, então fica à vontade também. Se vocês quiserem complementar alguma pergunta, pode ir lá no nosso direct. Eu acho que o Evaldo também não vai se incomodar. Sim, pode me mandar mensagem. O Messias pode me mandar mensagem para a gente continuar sobre esse adutor. E estamos aí disponível para sempre trocar informação.
Show de bola. Cara, galera, muito obrigado mais uma vez pela presença. Acho que foi mais uma semana de muito conteúdo aí para vocês. Evaldo, te agradeço mais uma vez. Um forte abraço. Conte comigo e sucesso na sua profissão aí, na sua carreira. Beleza? E só uma coisa. É bolacha, não é biscoito. Cara, eu vou falar biscoito, não tem jeito, cara. É biscoito, né? Valeu, Um grande Diego, abraço, obrigado, meu amigo. meu. Valeu. Abração. Abraço. Tchau, tchau, galera. Tchau, Valeu. tchau.